Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação, rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para que possamos, até o final, estarmos aqui interagindo em vibrações de paz e de amor. Espiritismo e Educação tem início em transmissão da Web Rádio Estação da Luz para o Brasil e o mundo através da internet. E não deixe você aí de participar, envie seu comentário, dê seu alô, faça a sua pergunta. Nós estamos aqui para interagir com você. E aqui, já do lado, aqui na tela, nosso companheiro Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Grato, Marcos, nosso amigo aí dos bastidores, Tavares, e todos que estão nos assistindo. Jesus nos abençoe e nos inspire. Mais uma vez, gratidão. É isso aí. Nós iniciamos na semana passada uma série de programas onde estamos abordando a legislação educacional brasileira e os seus pontos de contato com a educação oral que a doutrina espírita tanto defende. E nós iniciamos trazendo a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E vamos lembrar aqui que a LDB, os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, e hoje, se o Ronaldo me permitir, eu já separei umas coisas aqui dos PCNs, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, esses documentos estão disponíveis na internet. Pode estar, claro, direto no site do Ministério da Educação, mas através do Google, basta jogar na pesquisa, né, e já os documentos já vão aparecer, eles são documentos públicos, qualquer pessoa pode ler, baixar para o seu celular ou para o seu computador, sem nenhum problema, para conhecer a lei, ou a lei e os parâmetros, os documentos que regem a educação nacional. E embora, né, Ronaldo, você visitando uma escola, dê a impressão que toda escola é igual, que faz tudo igual, que alunos sentam, professores ensinam e assim por diante. O que está na lei, o que está nos textos que regem a educação nacional, não são bem isso. Aliás, pelo contrário, né, nós destacamos algumas coisas, né, Ronaldo, na semana passada, que até o Tavares, que fica aí na nossa técnica, ficou impressionado, porque ele disse que ele não sabia que nos objetivos, ou seja, na lei, a educação brasileira, a escolaridade brasileira, o sistema de ensino, deveria ser bem diferente do que na prática é. Não é mesmo, Ronaldo? Perfeito. Eu só vou fazer uma observação aqui, que muita gente não sabe, que apesar de estarmos no Rio de Janeiro, o Marcos está na casa dele, eu estou na minha, e nós não combinamos nada, não. Isso é para deixar claro, e é sincero, e a espiritualidade sabe disso. Você falou do BNCC, eu separei aqui, não vai me dizer que você vai falar da educação integral, porque eu separei aqui para falar sobre isso. Vamos também. Mas eu separei primeiro, porque semana passada nós abordamos a LDB. Eu separei primeiro os... E eu separei aqui também a BNCC. Pois é, tá vendo? Eu pensei assim, não, entrar nos PCNs e depois, na sequência, na BNCC. Bom, para quem não está acostumado com as siglas, vamos traduzir, né? PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, e BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Tá? Só para todo mundo saber do que nós estamos falando. Ronaldo, posso começar com o PCN? Você me permite começar? Deve começar, pode começar. Pode começar? Pois é. Os PCNs, ou seja, são os parâmetros curriculares para o ensino fundamental e o ensino médio. O que acontece? Ele tem objetivos. E eu estava olhando justamente o primeiro caderno dos PCNs, que é o caderno de introdução, onde se fala, então, dos objetivos do ensino fundamental, etc., etc. Né? Então, é o caderno que fundamenta esses parâmetros. E aí eu estava lendo aqui os objetivos gerais do ensino fundamental. Então, estamos falando aí da criançada que está dos 6 até os 14 anos lá na escola, no ensino fundamental.
E olha só, vou ler aqui. Objetivos gerais do ensino fundamental. Eu vou ler só o primeiro objetivo. Os parâmetros curriculares nacionais indicam como objetivos do ensino fundamental que os alunos sejam capazes de. Então, primeiro objetivo. Olha o que os alunos devem fazer na escola, no ensino fundamental. Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia a dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. Ronaldo, isso aqui é educação moral. Pois é. Não é? Pois é, me permito, olha só. E eu estou com o BNCC, que é a Base Nacional Curricular. Olha só. Eu estou na introdução. Eu não, olha só, introdução. Eu só vou ler esse parágrafo, porque com certeza nós vamos ter o terceiro e a quarta parte desse processo aí. Mas vamos lá. O compromisso com a educação integral. Ué, Marcos, é tudo que o Espiritismo também prega com a educação integral. Olha que interessante. A sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e inclusivo a questões centrais do processo educativo. O que aprender? Para que aprender? Como ensinar? Como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado? No novo cenário mundial, comunicar-se, ser criativo, analítico crítico, participativo, produtivo e responsável requer muito mais do que a acumulação de informações. Marcos, aí para aí um pouquinho. Vamos voltar no nosso início aqui da nossa conversa, que eu gostaria que você falasse. Por que, então, na realidade, na sua prática, que nós estamos comentando, nós entramos numa sala de aula, até mesmo na faculdade, apesar que a faculdade tem a parte teórica ali que é bonita, né? Você faz uma pedagogia, você sai dali vislumbrando como pedagogo, como matemático, enfim. Quando vai na prática, Marcos, numa sala de aula, numa escola, enfim, na sociedade como um todo, o que está havendo, Marcos? Porque a aplicação, a ação se distancia tanto assim da teoria. Nós temos entre a teoria e a prática um abismo. Essa é a verdade. Mas esse abismo deveria ser transposto por várias pontes que estão na teoria. No primeiro objetivo aqui dos parâmetros curriculares nacionais e nessa assertiva que abre a questão da educação integral na Base Nacional Comum Curricular. E, se olharmos a bibliografia que foi usada, nós vamos ver citações de Paulo Freire, etc., etc. Portanto, aqueles que criaram, né, as equipes que estudaram e criaram os parâmetros e a Base Nacional, conhecem, estudaram e trouxeram os educadores, os pedagogos, os pensadores de elite e que são abertos às novas propostas. Então, a pergunta é, por que isso não chega lá na escola? Porque na hora que você entra na escola, você não vê nada disso colocado em prática. Bem, vamos lá. Primeiramente, nós precisamos olhar para os cursos de formação de professores, nossos famosos cursos de pedagogia. Apesar de toda essa documentação, apesar dessas falas, apesar desses educadores com seus livros lançados, palestras no YouTube, vai por aí afora, o fato é o seguinte, os cursos ainda formam professores para dar aula. Essa que é a verdade. Tá? E o aluno brasileiro, não só de pedagogia, mas, colocando aqui pedagogia, o aluno brasileiro pouco lê.
né? Ele realmente não penetra nesses autores. E eu vou lembrar, Ronaldo, sem citarmos aqui o nome da universidade, mas uma vez aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós fomos convidados a apresentar o nosso projeto de pedagogia da sensibilidade numa universidade que tem a faculdade de pedagogia, e eles iam reunir 4 turmas da pedagogia, 4 turmas que já estavam no 4º período, então não era gente nova. Então, os nossos telespectadores podem aqui imaginar uma sala não, era um salão, mais ou menos ali, 120, 150 alunos, e a coordenadora do curso de pedagogia nos acompanhando. E eu e o Ronaldo, então, fomos apresentar a nossa proposta, nosso projeto de pedagogia da sensibilidade. E aí, pelas tantas, nós percebemos, né, que estava todo mundo olhando para nós e a turma parecia que não estava acompanhando direito o nosso raciocínio. E aí paramos e o Ronaldo perguntou, vem cá, vocês já leram Paulo Freire? Quem já leu Paulo Freire aí, levanta a mão. Um e outro levantou a mão. Quem já ouviu falar dele? Aí mais gente levantou a mão. Mas ouvir falar não é conhecer, não é ter nenhuma profundidade. E aí nós começamos a citar alguns autores e percebemos que a leitura desses autores no campo da educação era mínima. E aí o Ronaldo me pega e diz aqui, vem cá, quem já leu o grande psicólogo e educador Tchaikovsky? E olha que teve gente que disse que sim. Mas Tchaikovsky é um compositor musical russo, que não tem nada a ver com a pedagogia. Na verdade, o Ronaldo estava citando Vygotsky. Ele trocou o nome para ver o que ia acontecer. E não perceberam. A coordenadora sentada lá do nosso lado, né? E de rabo de olho, nós só dávamos aquela olhada assim para ela. 4 turmas de pedagogia do 4º período. Desconheciam autores básicos da pedagogia, do pensamento educacional, tanto estrangeiros quanto nacionais. Então, precisamos reformular os nossos cursos de formação e que esses cursos trabalhem sobre esses documentos e esses autores, esses grandes educadores, teóricos e não apenas teóricos, porque muitos deles tiveram experiências próprias no campo educacional, e eu estou lembrando um aqui, aliás, vamos aproveitar o programa para fazer uma homenagem a ele, porque faz 10 anos que ele retornou ao mundo espiritual, que é o nosso Rubem Alves, que para quem não sabe, não foi só autor de uns livrinhos sobre educação. Rubem Alves foi professor da Unicamp, a Universidade de Campinas, um nome renomado no campo da educação e que tinha muito a ver com a área sentimento, a questão da ética, da moral, do sonhar um mundo melhor. Então, temos que começar a reformular os cursos de formação. Em sequência, nós precisamos também começar a trabalhar como eu vou colocar aqui, outro grande problema, o concurso público. Porque muitos professores são concursados. Quando você é concursado, você tem emprego até o final da sua vida, ou melhor dizendo, até a sua aposentadoria. Então, se eu fiz a prova, passei, saiu meu nome no diário oficial, fui mandado para a escola, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou fazer diferente? Ninguém pode mexer comigo, eu sou funcionário público concursado. E aí nós vemos o quê? Nós vemos muitos professores, obviamente que não todos, mas muitos professores acomodados. Eu estive este fim de semana em Campos dos Goytacazes, que é cidade do norte aqui do estado fluminense, e pude conversar com alguns professores, algumas professoras, e uma, a nossa querida Adaísa Viana, lá de Campos, espírita, hoje ela está aposentada, e nós estamos conversando, e ela falou, mas eu trabalhei 35 anos como professora na escola pública, e eu posso referendar o que você acabou de falar. É verdade,
A maioria, nas escolas que eu trabalhei, não queriam saber nada com coisa nenhuma. Por quê? Eu não vou me aposentar? Alguém vai me tirar daqui? Não. O máximo que pode acontecer é eu receber uma transferência, mas eu jamais perderei o emprego. Sou funcionário público. Então, nós vemos que já temos aí dois grandes problemas dessa separação da teoria com a prática. Cursos de formação muito fracos e que só ensinam que você, quando for para a escola, vai dar aula, e o problema, infelizmente, do funcionarismo público, que gera zonas de conforto que criam barreiras para que o que está enunciado na lei, o que está enunciado nos parâmetros da base nacional, não aconteçam lá na escola. Tem outros problemas, claro, mas essas são duas coisas muito grandes. Eu coloco numa ordem aí, primeira, eu não estou discordando do que você está falando, porque é isso mesmo. Mas eu coloco uma primeira aí, que acaba levando isso tudo que você está falando de rodão, que é uma política sistêmica na área da educação. Uhum. Políticos que fazem a politicagem na área da educação e que deturpam, norteando para outros fins, o que está na lei. Eu não vou citar aqui quem ou o quê, mas conheço pessoas, você sabe disso, que são da área da educação, da prefeitura, eu, no caso particular, mas nós temos vasto conhecimento, como você também tem, Marcos, de pessoas que estão na lida aí e que tentam fazer o melhor, mas que a ordem governamental, tanto faz aqui, federal, estadual ou municipal, é crítica. Visa tão somente aos interesses de bater metas. Não estão preocupados com qualificação, como pede a lei, e sim com quantificação. Notas. Notas maquiadas. Passa. Não tem problema, não. O importante é passar e deixa passar. E lá no final, esse final é lá no curso de graduação, numa universidade, como eu, um professor, aí é que você vai ver a situação. E aqui eu estou falando para que possamos realmente rever isso. Não há nenhum demérito àqueles que lutam para chegar a uma faculdade. Nós fazemos das tripas o coração com esses que chegam com uma deficiência muito grande em todos os contextos, quantitativo, não estou chegando ainda no lado de qualidade, mas de quantitativo. Então, nós percebemos que lá na base, você frisou bem, vem lá. Então, o professor acaba se chegando, como você falou, na zona de conforto, ninguém vai me mandar embora, eu tenho que obedecer isso aqui, estou no estresse danado, então vamos aí a papelada, mais papelada, é só papel, tem que botar, tem que mandar, tem que acessar um sistema que é precário, que é a parte de internet. Você precisa jogar dentro daquele conteúdo lá, seja na prefeitura, estado e federal, que é precário, cai o sistema, não consegue, fechou e tal, mas no final é a nota. Porque o IDEB, o Fundeb, está tudo aí. Eles querem ver essa projeção monetária para que o mundo saiba que o Brasil está indo muito bem, muito obrigado. Me perdoe eu fazer essa observação, mas é o que nós estamos vivenciando. É o que nós estamos vivenciando. Então, eu coloco isso em primeiro lugar, em segundo e terceiro, tudo que você falou aí. Nós temos um exemplo, Ronaldo. Não vamos citar o nome aqui, mas um companheiro nosso, amigo, batalhou muito pela educação no município aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e ele enveredou também pelo campo político no município, e um grande amigo, ele apoiou esse amigo, tornou-se prefeito e já havia combinado, olha, se eu ganhar a eleição, você vai ser meu secretário municipal de educação. Esse amigo ganhou a eleição e, de fato, convidou o nosso companheiro para assumir a Secretaria de Educação. E ele assumiu. E ele tinha visão.
gostava de trabalhar. Primeira coisa que ele fez, começou a visitar as escolas do município, conversar com os professores e todos os diretores, conhecer, ver as demandas, e começou a elaborar todo um projeto para dinamizar as escolas. Estava lá trabalhando. Com 3 meses no cargo, o amigo prefeito o chamou no gabinete. Vem cá, meu amigo, sabe como é, e coisa e tal, né? Porque a questão, porque o partido, porque isso e por aquilo. Bom, estou exonerando você, tá? Porque o meu aliado lá, sabe, para o partido me apoiar na Câmara dos Vereadores, então é ele que vai entrar, muito obrigado e tal. É exatamente isso que você colocou, Ronaldo. Mas, na verdade, esse fator político, ou melhor dizendo, como você bem colocou, de politicagem partidária, também se manifestou porque ele, como secretário de Educação, estava fazendo, estava mexendo. E aí, é claro que desagradou aqueles que indicam os diretores das escolas, aqueles que manipulam as verbas da educação e que são vastas. Se diz que que o Brasil não aplica tanto quanto deveria na educação, não é verdade. O Ministério da Educação tem uma das maiores verbas da União. Se nós olharmos a verba do Fundeb, o Fundo Nacional da Educação Básica, a verba do Programa Nacional do Livro Didático, nós estamos falando de milhões e milhões e milhões de reais, não é coisa pouca, não. Se somar, passa de bilhão, fora o resto, que está lá no Ministério da Educação. Então, infelizmente, esses interesses escusos dessa politicagem fazem com que a escola fique na sua mesmice, com que os professores acabam não se mexendo, e aí você colocou uma coisa importante, e muitas vezes não conseguem fazer diferente porque são sufocados pelo sistema burocrático. É muita coisa para preencher, é muita avaliação para fazer, é relatório que tem que ser entregue, provas que precisam ser aplicadas, quando a lei de diretrizes e bases, os parâmetros curriculares nacionais, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, falam de qualidade no ensino. Eu vou repetir aqui, olha só, objetivo do ensino fundamental. Os alunos devem compreender a cidadania como participação social e política. Isso é o objetivo do ensino fundamental. Não? Ou seja, né, que a escola trabalhe para que eles sejam cidadãos ativos, inteligentes, participativos na sociedade. Os alunos devem compreender o exercício de direitos e deveres políticos, direitos e deveres civis e sociais. E no ensino fundamental, os alunos devem aprender atitudes de solidariedade, cooperação, repúdio às injustiças. Os alunos devem aprender o respeito ao outro. Parece que nós estamos falando do Evangelho, Ronaldo. Mas isso aqui, eu estou lendo o primeiro objetivo geral do ensino fundamental. É uma questão apenas de fazer acontecer. E eu vou dar continuidade à sua leitura, continuando aqui no BNCC. A parte da introdução sobre a educação integral está aqui, ó. Aprender a aprender. Olha só que interessante. Saber lidar com as informações cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas. Olha que interessante. O Espiritismo fala sobre isso também, Marcos. Ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções. São competências que se contrapõem à concepção de conhecimento
desinteressado e erudito, entendido como um fim em si mesmo. Ô, Marco, tá tudo que o Espiritismo fala sobre a aplicação moral. É estranho nós estarmos colocando a lei, dentro de um trabalho educacional. Nós estamos aqui falando sobre educação e espiritismo, que o espiritismo já vem falando tudo sobre esses aspectos, e ele vai mais além. Olha que interessante. Olha, é introdução, vou repetir. BNCC, introdução. Nesse contexto, a BNCC afirma de maneira explícita o seu compromisso com a educação integral. Pronto. A gente fica assim, o que mais nós falamos sobre educação. Marcos, o que é educação integral? Antes de eu contar contigo, nós falamos tanto da educação integral. E aí, o que a doutrina nos ensina sobre esse aspecto, Marcos? A educação integral, hoje tão falada, é a educação do espírito. O espírito que nós somos, que a criança é, que o jovem é, e que traz em si todo o potencial divino que já vem desenvolvendo ao longo das múltiplas existências, aqui estamos falando da reencarnação, e que dá continuidade a esse desenvolvimento aqui. Ora, o potencial divino que todos nós possuímos, eles estão em duas áreas básicas, a área da inteligência, ou área cognitiva, e a área do sentimento, ou a área emocional, ou afetiva, que interagem o tempo todo. Então, nós precisamos propiciar ao espírito que está nessa fase da infância, da adolescência e da juventude, que ele possa ter instrumentos para se desenvolver de forma integral, ou, poderíamos falar aqui, de forma integrada. Vamos lembrar aqui, e aqueles que estudam no campo da educação, no mínimo já ouviram falar, mas vamos falar aqui da teoria das inteligências múltiplas. A inteligência, lógico, matemática, inteligência linguística, inteligência musical, inteligência sinestésica corporal, e vai por aí afora. São 7 no total, que os nossos amigos americanos vieram aí desenvolvendo, para mostrar que quando falamos de inteligência, nós estamos falando de algo que é múltiplo, algo que é muito profundo, é diversificado. Isso faz parte da educação integral. Mas, Ronaldo, olha o problema. Nós estamos vendo algumas prefeituras por este Brasil afora querendo fazer a educação integral e, para isso, implantando a escola de horário integral. Acho que está havendo uma confusão entre uma coisa e outra. Não é? Educação integral, que é a educação do espírito, é trabalhar o potencial desse espírito para que ele seja criativo, para que ele pense, para que ele seja crítico, para que saiba usar a sua autonomia junto da autonomia dos outros e assim por diante. Mas para trabalhar essa educação integral, precisa de horário integral? Ou seja, é necessário que o aluno fique na escola das 7 da manhã às 5 da tarde, por exemplo? Na verdade, não. Não é essa necessidade. Não é assim que acontece. Não, mas é que de manhã, por exemplo, se ele estuda de manhã ele tem o ensino formal. Então, ele vai aprender matemática, português, inglês, história, química, etc. Na parte da tarde, ele faz atividades complementares e faz atividades também de esportes, artes e assim por diante. Mas isso não é educação integral. Não é a verdadeira educação integral. A verdadeira educação integral é aquela que permite a participação do aluno, que ele entenda que ele é um agente do próprio processo de aprendizagem, onde
ele vai atuar como professor, tendo neste o seu orientador. E aí sim, ele vai mergulhar nos saberes, ele vai pensar sobre esses saberes, ele vai questionar, ele vai pesquisar, ele vai lá também para fazer. Aí nós estamos trabalhando a educação integral, e inclusive integrando-o na comunidade, na sociedade. Necessariamente, para fazer isso, não precisamos de horário integral. São coisas diferentes. Mas, para resumir, então, a famosa educação integral, que o Ronaldo acabou de ler na BNCC, repetindo, Base Nacional Comum Curricular, essa educação integral para nós espíritas é a educação do espírita. Perfeito, Marcos. E você vê, já estamos vendo aqui que a BNCC, a LDB, Lei de Diretriz Básica, os parâmetros curriculares, enfim, corroboram com tudo que nós estamos tentando falar. Então, vamos aqui, porque eu e Marcos temos uma coisa que muitos não sabem. Nós matamos a cobra e mostramos a mesa já aplicada, com a cobra ali direitinho e com o que foi feito. Mas nós damos caminhos. Nós damos caminhos. Então, vamos lá, Marcos. A partir de agora, vamos mostrar como isso pode acontecer. Aliás, nós temos exemplos de escolas que já fazem isso e não pensem em vocês, porque comentar e falar, mas vocês não fazem ideia de que essas escolas sofreram no seu início e sofrem ainda para manter, tanto escolas particulares como escolas públicas, tá? Porque você tem que, parece até uma coisa paradoxal, mas quebrar barreiras desnecessárias, porque está na lei. Até na lei, mas você precisa fixar na parede a lei, porque vem lá os fiscais, vem supervisores educacionais, vem tudo lá cobrando. Ah, mas isso aqui não. Ah, não, peraí, isso aqui não. Olha isso aqui. Aí ele vai ler. Eu não estou fazendo nada da lei. Está dentro da lei. Então, quando nós estamos com a lei, não há como. Pode vir qualquer um, prefeito, governador, presidente, ministro, é lei. Eu estou seguindo lei, eu não estou fazendo nada demais. E nós estamos aqui, eu e Marcos, engraçado aqui, dando princípios fundamentais, porque se vocês se debruçarem sobre a lei de fato, vão ficar estarrecidos, vão ficar perdidos diante da prática que nós vemos, até porque todos nós que estamos aqui passamos pela escola. E vimos vez outra, um professor que fez a... Puxa, eu me lembro, Marcos também lembra, esse professor fez a diferença. Mas ele não fez a diferença, ele estava seguindo uma lei que, mal ou bem, ele estava tentando fazer essa aplicação da lei. Então, vamos lá. Nós temos caminhos, sim. Eu gostaria, Marcos, que você se debruçasse, assim, um exemplo de escola do município, foi em São Paulo também, que passou por isso. E deu continuidade, mas que não foi fácil, não é fácil aplicar isso na prática, mas conseguiu muito suor, muita luta com professorado, com direção, com políticos, etc. Por favor. Vamos lá, porque os exemplos realmente são muito importantes. Eu vou falar de uma escola pública do município de São Paulo, porque se nós dessemos exemplo de uma escola particular, já vai, mas é escola particular, né? Aí já é diferente. Nós vamos falar de uma escola pública. Mas antes, deixar aqui o convite, a sugestão para todos que estão nos acompanhando, para, na internet, fazer uma pesquisa sobre as escolas novas ou escolas ativas, que existiram no início do século XX, para conhecer um pouco do que Maria Montessori, Celestin Freinet, Adolphe Ferrieri e outros fizeram lá na época, com escolas também bem diferenciadas. Então, façam essa pesquisa das escolas novas ou escolas ativas. Mas olhando para o hoje, aqui e agora, depois procurem também na internet a escola de ensino fundamental
professor Amorim Lima, a EMEF Amorim Lima, que é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Amorim Lima. Amorim Lima era uma escola, como qualquer outra, da rede pública de ensino lá da cidade de São Paulo. Até que a sua diretora teve contato com o projeto da Escola da Ponte. A Escola da Ponte é lá de Portugal, não é uma escola brasileira. Vale a pena também pesquisar sobre a Escola da Ponte. E lá na Escola da Ponte, tudo é diferente, porque lá eles aboliram as salas de aula, aboliram o professor ensinando e colocaram os alunos para formarem grupos de pesquisa e trabalho, num currículo aberto, com parâmetros, mas com os próprios alunos, junto dos professores, decidindo as suas jornadas de estudo, fazendo, então, pesquisas, debates, rodas de conversa, apresentações, numa avaliação que levava em conta a qualidade do estudo, da aprendizagem e, portanto, nada de provas, nada de notas. A Escola da Ponte, lá em Portugal, na cidade do Porto, é também uma escola pública. Pois bem, a nossa diretora da Amorim Lima, lá em São Paulo, reuniu então os professores e apresentou a nova proposta. Claro que teve professor que não gostou nem um pouco. Alguns acharam que a diretora estava ficando meio louca, mas ela fez. E derrubou, inclusive, as paredes. De salas de aula virou salão, um espaço de aprendizagem, com todo mundo interagindo. Não foi fácil, o Ronaldo lembrou bem, porque, obviamente, ela foi denunciada na coordenadoria, que levou o caso para a Secretaria de Educação. E a Secretaria de Educação caiu em cima para dizer que ela não podia fazer nada daquilo. Mas aí o Ronaldo lembrou bem. E a nossa querida diretora também foi inteligente. Falou, não posso? Quem disse que eu não posso? Vamos aqui à lei. Olha só, artigo 12 da LDB. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de 1. Elaborar e executar sua proposta pedagógica. Ué, então, por que eu não posso? A lei diz que a escola tem autonomia para elaborar sua proposta pedagógica. E assim por diante. E ela começou a trabalhar, começou a fazer, e até hoje, isso já são mais de 20 anos, a Amorim Lima é uma referência de escola inovadora. É uma escola moderna, escola democrática, como falava já o Darcy Ribeiro e assim por diante. Quem vai na Amorim Lima vai se espantar. Ah, vai. Primeiro que não vai encontrar salas de aula. Segundo que não vai encontrar professores ensinando matemática, história e etc. Não vai encontrar. Terceiro, vai ver os alunos reunidos em grupos, debatendo, estudando por conta própria, e os professores rodando os grupos, auxiliando os alunos nas suas pesquisas, nos seus estudos. O debate é livre. Toda sexta-feira acontece a assembleia. Ronaldo tem assembleia, onde os alunos têm o direito de discutir a escola e tomar decisões. Claro que isso não é aleatório, existem parâmetros. E os alunos formam grupos de responsabilidade, porque eles se responsabilizam pela própria escola, auxiliando merendeiros, serventes, mantém horta e assim por diante. Os pais são integrados a esse processo, têm participação aberta na escola, podem acompanhar todos os procedimentos, podem estar lá no dia a dia, voluntariamente auxiliando, e a escola é integrada à comunidade. A escola abraçou, por exemplo, uma praça que fica próxima dela, e é a escola, através de seus alunos, com a orientação dos professores, que cuida da praça.
Olha que coisa, que beleza. Um abraço a você, Rosane, que está aí nos acompanhando. Então, pesquise na internet. Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Amorim Lima. Para que a escola pudesse se manter nesse parâmetro, a nossa querida diretora, que ela ainda estava à frente até pouco tempo, mas me parece que agora ela já se aposentou, mas a escola continua nesse sistema. E sabem por que continua no sistema? Porque os políticos mudaram, né? Mudou o governador de estado, mudou o prefeito, mudou o secretário de educação ao longo desse tempo. Mas ela exigiu, porque está na lei, está na própria LDB, que a Secretaria de Educação lá de São Paulo, do município, assinasse um contrato de autonomia pedagógica com a escola. Isso é lei. A escola tem o direito de ter esse contrato para que ela possa cumprir o artigo 12 da LDB que eu li aqui. Ou seja, a escola tem autonomia de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Claro que a Secretaria de Educação, não apenas de São Paulo, mas acho que todas deste Brasil praticamente, cria uma barreira enorme para a existência desse contrato, que a maioria dos professores, pedagogos e diretores desconhece, que isso está na lei. Então, por força do contrato assinado entre a Secretaria de Educação e a Escola Amorim Lima, a Secretaria não pode mexer com a escola. Não pode mudar o seu projeto pedagógico e a sua prática pedagógica. Bom, mas só a Amorim Lima faz isso? Não. Tem outras escolas, lá mesmo em São Paulo, que também fazem isso. E aí, Ronaldo, alguém agora vai perguntar, por que isso não se espalhou? Por que isso não está em toda a rede do município de São Paulo e já não está no Brasil todo? É isso aí. É porque não existe interesse político em fazer. Mas, olha, a Amorim Lima é exemplo. Mas e os resultados de excelência? Como também na Escola da Ponte, lá em Portugal. Os alunos que saem da Amorim Lima são alunos muito bem colocados nas universidades, no mercado de trabalho, e, acima disso, são bons cidadãos. São cidadãos éticos, porque isso é muito trabalhado lá também. Então, esse é o projeto da chamada escola inovadora. E olha, nós estamos dando aqui um exemplo, Marcos citou bem, tem muitos outros. Agora, é um dever de casa, pesquisem e vê se... E nós, Marcos, aqui estamos falando alguma coisa demais, mas pesquise. Mas é aquela situação, né, Marcos? O barulho maior é justamente o que nós estamos vendo. Então, quando nós colocamos isso, aliás, na própria lei da LDB está ali a promoção, promover também o professor, qualificar o professor, tanto de todas as formas, o principal é o monetário, porque a gente sabe que é muito defasado. Isso faz parte de um processo. Agora, Marcos, eu vou tocar num ponto, que é a questão 775 do Livro dos Espíritos, que eu vou ler, mas parece que tem a ver isso com o que nós estamos falando. Mas você tocou aí. Leia. Que a Amorim Lima fez. A 775 diz aqui, qual seria para a sociedade? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Antes de eu ler a resposta, Marco, não tem nada a ver com o que nós estamos conversando? Claro que tem. E isso toca muito a própria doutrina espírita e as atividades dos centros espíritas, que nós entendermos que o trabalho chamado de evangelização da criança e do jovem, na verdade, deve ser serviço de evangelização da família. Porque a família são pessoas, a escola são pessoas, o centro espírita são pessoas, pessoas são espíritos reencarnados. Família é a base da sociedade, do mundo, é a base da sociedade. E é, no dizer dos benfeitores espirituais,
a primeira escola. O lar é a primeira escola. Ora, a escola, mesmo sendo a escola inovadora, como nós citamos aqui, ela não pode trabalhar divorciada da família. E se os laços de família forem relaxados, você vai ler agora a resposta, acho que nós vamos ter um problema sério na sociedade, não vamos ter? É o problema que nós estamos tendo. Para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família. Uma recrudescência do egoísmo. Ponto. Não falou mais nada. Marcos, isso é muito forte. Porque o contexto de tudo que nós estamos falando passa pela família. E se a escola, ou a evangelização, como você disse, não abraçar a família como um contexto e pararmos com esse discurso que a responsabilidade é da família. Sim, com certeza, assinamos embaixo. Mas de que família estamos falando? Só do aluno? Só do evangelizando? Que família é essa? A pergunta é clara: qual seria para a sociedade? Qual sociedade? A sociedade humana. Então, se essa criança, a responsabilidade da sua educação é da família, nós que estamos à frente, os adultos, diretores, porteiros, professores, responsáveis pela comida, os que são os zeladores também, todos nós também temos a nossa família. Que educação, que referência, que conduta eu estou aplicando na escola, na sociedade como um todo, na evangelização? Como exemplo? Não sei. Como a minha conduta? Não sei. Eu também tenho uma família. Eu também sou de uma família. Então, quando nós temos esse discurso, que é um separativismo, que a criança, a família tem a sua responsabilidade, assinamos embaixo? Sim, mas não podemos separar nós deles. É justamente o erro nosso, que é um separativismo. Todos nós temos como base a nossa família. Então, vamos mudar esse discurso. Eu, o jovem, a criança, a base que estamos trazendo para dentro da escola vem da família. Eu também tenho que ter a minha coparticipação na minha conduta com o meu alunato, na minha postura com os demais colegas e parar de rotular. Esses rótulos têm que acabar de uma vez por todas. Nós, Marcos, estamos num momento muito delicado, no mundo todo, no Brasil, especialmente aqui no nosso Rio de Janeiro, que nós estamos vendo. A situação é por conta de uma educação ainda simplista, que visa tão somente as cifras no final do ano, no final do mês, dos semestres, para que se possa, sim, ter a quantidade. Você frisou muito bem aí. Você está de parabéns, é sério. Estou muito preocupado só com cifras, e não é pouca. São bilhões que são gastos com a educação. Mas com que fins? Essa aplicação desse dinheiro. E vamos falar, nós falamos aqui, nós reconhecemos isso como educadores e professores, uma má remuneração. Parece que, mas estou ganhando muito. Não, não é muito, não, é pouco. E digo mais, muitos outros profissionais deveriam estar sendo contratados para estarem ajudando o professor na sua tarefa. Fonoaudiólogo, psicólogo, enfim, tantos outros que poderiam estar ali na lida, na escola, participando. Porque o professor hoje, Marcos, que é um outro ponto, é o quarto ponto que eu vejo, ele hoje tem que ser tudo, psicólogo, né? Tem que ser um terapeuta, não só dele, mas do aluno, da família que chega.
É uma complexidade em torno da escola que culpam tudo a escola, tudo. Não é por aí. A parceria, sim, ela deve existir entre família e escola. São famílias. A família como núcleo e a escola com núcleos familiares se conjugando umas com as outras. A Amorim Lima fez isso. Ela fez essa parceria com a família. E o resultado é profícuo. Vou repetir: dá trabalho. Educar dá trabalho. Não pense que a Amorim Lima fez lá que você vai fazer a mesma coisa aqui. São a mesma situação, porém, você vai adequar todo um sistema dentro da lei, mas fazendo a promoção social, da afetividade, desenvolver o cognitivo, mas numa formação integral. Ah, mas a escola é integral. A escola é integral, mas em que aspecto? Marco falou. Na sua estrutura? No seu ambiente de tijolos? Não, não é isso. Ah, porque visa vários horários? Mas e aí? Ah, porque tem horário de divertimento? Ah, sim, mas esse divertimento, esse divertir, essa hora de lazer, como ele é direcionado? Que é outro ponto, Marcos. Como é feito esse direcionamento da escola na hora do lazer? As crianças soltas fazendo o que querem? Não há um norteamento também nessa aplicação daquele momento do seu divertimento? Porque o que mais vejo também é a criança solta, vai para o parquinho, fica no parquinho e joga bola, é competitividade o tempo todo. A escola não é para se competir, que é um outro ponto. Então, nós vemos que a doutrina espírita ela vem colaborar em muito com todos os aspectos. E nós vamos dar prosseguimento a isso na semana que vem, porque o assunto é vasto. E eu só queria frisar aqui, como diz aqui na pergunta 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E quando nós falamos isso, o Espírito diz, os Espíritos nos falam que é uma recrudescência do egoísmo, e é o que nós vemos. Se tudo está acontecendo, é porque ainda deixamos o nosso lado egoísta tomar conta, que é o personalismo, é uma politicagem que se faz e não está preocupado com as gerações futuras, na preparação do hoje, na geração futura, no aspecto moralizador, na formação do caráter e, principalmente, o que o Mestre Jesus nos ensinou, o amar-vos uns aos outros. E lembrando que quando falamos de gerações futuras, também estamos falando de nós mesmos, porque a morte não existe. Retornaremos ao mundo espiritual e depois teremos que nascer de novo, porque ainda temos a necessidade da reencarnação aqui na Terra. Então, como diz o Espírito Francisco Spinelli, ele fala em evangelizar, vamos ampliar isso em educar, fazer a educação do Espírito é salvar o futuro da humanidade. Então, este é um assunto muito sério e muito profundo, e você que está aí nos acompanhando já está convidado para estar conosco na próxima segunda-feira. Nós vamos ainda fazer mais destaques da nossa legislação e mostrar que, na teoria, ela está caminhando, sim, para a educação integral, a educação moral, né? Mas, na prática, nós estamos ainda com muitos problemas e o Espiritismo é um caminho muito seguro para unirmos a teoria com a prática. Mas estamos chegando aqui no tempo final desta nossa edição. Muito obrigado, Ronaldo, suas palavras finais. Muita paz, Alzeni, Rosane, todos que estão aí conosco, muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão, Marcos Tavares, e a todos que estão conosco aí. Muita paz. Muito bem, um grande abraço a você, Ronaldo, a você e aí que está aí nos acompanhando, que possamos estar juntos na próxima segunda-feira, 20h30, na Web Rádio Estação da Luz, para mais um Espiritismo e Educação, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Muita paz e um grande abraço.